Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quando eu comecei a fotografar, uma das primeiras coisas que eu tentei arranjar foi um sítio onde arranjar material fotográfico, quer seja pequenas coisas ou até sistemas maiores, light stand, tripés, acessórios, o mais barato possível. Na minha altura havia a Wish, havia, pronto, o eBay, mas agora temos a Temu. A Temu tem valores super baratos e tem bastante oferta. Por isso acho que está na altura de nós, como fotógrafos, olharmos para a Temu e ver: será que realmente vale comprar coisas na Temu para fotografia? Eu comprei 3 coisas lá para ver se realmente valia a pena. Todas elas com preços variados e hoje vamos fazer um unboxing, ver se realmente vale a pena e ver se realmente a Temu é uma alternativa para nós comprarmos algum do nosso material. Vamos a isso. Então, o primeiro item é uma case para o drone. Eu tenho um DJI Neo e queria uma case que eu protegesse um bocadinho melhor, por isso arranjei esta. Ela é relativamente dura, não é completamente dura, mas aparenta ser resistente e foi 11,60€. Por isso, pelo preço que foi, vamos ver então se vale a pena. Eu já a tinha aberto, pelo menos a embalagem. E temos aqui, vem com um fechozinho, o fecho funciona bem, que é bom. Ela vem com esta, parece que ela é esponja, mais rija, mas ok. Por dentro temos então aqui uma forma, ela, a primeira visionamento parece ter a forma correta e tem aqui, deste lado, uma bolsazinha. Por isso, não me aparenta ser mal e por 11,60€ parece ser fixe, mas vamos ver se cabem cá as coisas. E tenho aqui todo o conteúdo do kit Flymore, que é o kit que eu tenho, por isso vamos ver se cabe tudo. Então, a case das baterias, ela cabe mesmo justinho. O comando também cabe, ok, e o drone, ok, não, parece que está um bocadinho justo para tudo, mas antes justo do que andar aqui solto, por isso, ok, acho que o primeiro item foi um sucesso. Cabe cá tudo, está protegido, tem espaço, não tem nada a fazer pressão diretamente em cima do drone, por isso, ok, parece-me bem. Segundo item, uma coisa muito simples, é um cabo. A questão é que, tendo em conta que cada material, cada câmara tem os seus encaixes, muitas vezes, os nossos acessórios, o nosso equipamento não vem com os cabos certos para todo o tipo de equipamentos, então às vezes temos de comprar este cabo. Este cabo custou 9,53€. Ainda vem com instruções, como usar um cabo. Fixe. Mas vamos lá ver, só aqui dentro. A caixa vem toda lixada, mas aparenta ser muito bom. Isto é um cabo USB-C para micro USB, porque lá está, micro USB é uma coisa que já caiu em desuso, mas algumas máquinas mais antigas ainda utilizam e a minha Sony utiliza. Para que é que eu vou utilizar este cabo? Então, no meu drone, para conseguir finalmente ligar a câmera aqui ao dispositivo e conseguir utilizar o botãozinho de gravar diretamente no drone. Tendo em conta que a minha câmera é o que está a gravar agora isto neste momento, eu não vou testar agora, mas vou-vos levar para o futuro onde eu já testei isto. Então, o cabo testei e estive a ver se funcionava, mas acabou por não funcionar. Não conseguia conectar a câmera diretamente a ele e depois tentei outros cabos para ver se funcionava. Não funciona. Por isso, o cabo foi uma desilusão. Não que o cabo tenha mau aspecto ou tenha vindo mal, mas não funciona e isso é chato. Já pedi o refund e eles deram o dinheiro de volta, por isso não houve stress. Disseram para eu ficar com o cabo, claramente é só lixo. E temos aqui o último artigo e o maior. Este aqui chegou um bocadinho mais tarde, por isso, pronto. E como podem ver, primeiro look é uma case para o RS4 Mini, que é o meu gimbal. E primeira impressão, ela é realmente dura, parece fixe.
tem aqui umas trancazinhas na frente que eu gosto, que tens de clicar para baixo para soltar, mas a parte importante é o interior, por isso vamos ver como é que é por dentro. Uau! Ok, vem com este folheto de instruções em chinês e em inglês para mostrar que supostamente cabe tudo, por isso vamos testar para ver se realmente cabe tudo ou não. Vem com uma alça, é bom. Não sei se tem aqui umas pecinhas, mas isso depois vê-se. Eu possivelmente também não vou querer usar a alça. E vem com um certificado de qualidade chinês, ok? Por isso, vamos tirar estas partezinhas de plástico que vem aqui, de borracha, e ver se tem espaço para tudo. Mas aparentemente, pelo menos a primeira impressão que eu tenho, a esponja é boa. Esta parte de foam, ou o que é isto, também parece ser sólida. Por isso, vamos ver. E pronto, já tirei todas as partes sedentes, fica mais ou menos assim. Agora vou buscar o gimbal e desmontar e tentar seguir aqui as indicações para ver se cabe tudo dentro da case. Tenho aqui o gimbal montado, por isso vamos peça a peça e primeiro vamos tirar a briefcase handle. Isto foi mesmo feito para caber todas as peças, até o Intelligent Tracking Module. Pelo menos a primeira impressão que eu estou a ter da case é boa, o que é fixe. Ok, primeiro e... Ok, fica um bocadinho de fora, mas não deve haver problema. Aqui. E agora vamos ver... espera, para meter tenho de se tirar isto. Eu sinceramente não sou muito fã, aliás, sou fã de como isto está feito. Não estou grande fã da parte de ter de desmontar o gimbal todo. Isto porque depois para calibrar vai-se ter de voltar a montar tudo, então vai ser um bocadinho mais chato. Mas pronto, ao menos tem-se uma maneira segura de transportar o gimbal. Tracking Module, vou vir já para aqui. Cabe mesmo bem. E por último, então, gimbal. E ele encaixa na perfeição. Fantástico. Gosto muito. Mesmo que se tenha de ajustar aqui uma patilhazinha ou outra, mas ele também, se for solto assim, não importa muito. Ainda podemos juntar aqui também o phone holder, que eu também tenho aqui à parte. Ainda tenho dentro da caixa porque nunca os tirei, mas também cabe aqui o phone holder para quem utiliza o gimbal para gravar com o telemóvel. Não sei se isto tem alguma maneira específica, mas... E acho que ainda cabem mais uns cabos se queira meter ou qualquer coisa, mas pelo menos as partes funcionais do gimbal cabem todas. Falta agora também o último teste, que é se fecha bem. Suave, muito bom. E praticamente não chocalha nada lá dentro, por isso eu diria que esta case foi um grande sucesso. É um bocado chato depois ter aqui esta partezinha, mas isto também dá para meter aqui um sticker ou qualquer coisa por cima, por isso não me chateia. Parte de baixo tem aqui a marca, por isso eu diria que este foi uma boa compra. E pronto, estas foram as 3 encomendas que eu mandei vir da Temu. Lá está, em termos de tudo o que está lá, eu acho que material deste, que seja cases, que seja isso, é menos possível de falhar, enquanto material elétrico, lá está, como o cabo, tem mais tendência a poder falhar. Lá está, não vamos comprar máquinas, nem lentes, nem esse tipo de acessório, porque esse acessório, como é óbvio, até muito possivelmente não vai realmente valer o valor, mas em tudo o que não seja eletrónico,
para alguém que esteja on the budget ou alguém que precise de um projeto grande e precise de uma grande quantidade de material, parece-me ser uma boa opção. Por isso, deixem nos comentários se vocês já mandaram vir alguma coisa da Temo, o que é que mandaram vir, quais são as vossas opiniões e se gostavam de também comprar algumas cases como estas aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Até ao próximo. Tchau!